Dá para te ouvir. Beleza. Eu estou conseguindo ouvir também. Eu estava com um pouquinho de delay ali, mas eu consegui resolver aqui. Ai, que ótimo. Então, beleza. Estamos Raquel, aqui. para primeiro parabenizar, né, pelo dia de hoje, né? Hoje é uma data importante para vocês, acho que para todo mundo que trabalha nessa área acaba sendo um dia importante, porque sem vocês a gente não consegue fazer nada praticamente. Então, primeiro quero te dar parabéns pela data de hoje. Vocês intérpretes, tradutores aí são muito importantes para o nosso mercado e acho que vai muito do nosso propósito, que nem eu mandei a mensagem para vocês hoje, né? O nosso propósito é gerar conexão e proporcionar experiências. Então, graças a vocês a gente consegue fazer isso. Verdade. Ai, muito obrigada. E é um dia bom para todos nós. Eu tirei aqui os comentários só para não ficar aparecendo comentário na sua cara aqui, tipo, porque Tranquilo. atrapalha um pouco a visualização assim do total. Beleza. E mas agradeço demais aí, a nossa parceria está sendo muito bacana. E os clientes que vocês têm são muito também, muito legais mesmo. Estão sendo ótimos. Que bom, que bom. A gente tem um time, né? Até para contar um pouquinho mais ou menos de como é a fauna. A gente. Eu sempre costumo dizer que a gente tem as nossas raízes são gaúchas, mas a gente teve uma expansão maior aqui em São Paulo, né? Por isso que eu estou tomando chimarrão, que É, é muito cultural lá do sul. E quando tá frio eu gosto de tomar. Então, a gente costuma dizer isso, né? Que a nossa raiz ela é gaúcha, mas a nossa expansão ela foi aqui em São Paulo, porque eu comecei a trabalhar com traduções não faz muito tempo, né? Com esse ramo de eventos, eu sempre trabalhei com comércio, trabalhei com vendas. Eu trabalhei com vendas 10 anos, com a venda direta. E quando eu vim para São Paulo, eu conheci esse mercado de traduções, de eventos, do live marketing, coisa que eu não conseguia ver lá no Sul com tanta frequência. Então, acabei sim. conhecendo o setor, conheci muitos intérpretes, muitos produtores também, muita gente que trabalha nesse meio, e as coisas foram evoluindo e crescendo pouco a pouco, né? Então, é um mercado que eu gosto muito, acho que a gente demora a conseguir se encontrar, assim, porque é baseado em muito relacionamento. E eu acho que, às vezes, por uma questão de um pequeno detalhe, a gente pode perder um cliente, ou até mesmo perder um parceiro por falta de comunicação, alguma coisa assim. Então, até aprender todo esse mercado demorou um tempinho, mas estou desde 2019 e estou apaixonado. Assim, eu acabei lendo teu currículo, né, quando tu me mandou esses dias. Um currículo de 60 páginas, para quem está assistindo. Eu pedi um currículo para a Raquel, ela me mandou um currículo de 60 páginas, é isso mesmo. E eu li calmamente, página por página, e queria saber um pouquinho mais da tua história também, Raquel. Como que tu começou, como despertou esse interesse para ser intérprete, enfim. Sim, claro. É, não, então, na minha concepção de tradução foi um pouquinho assim, super já relacionado a gostar de idiomas e saber que eu queria trabalhar com idiomas, mas não sabia exatamente qual rumo isso ia levar, assim, se ia ser na área de turismo, se ia ser na área de dar aulas, né? Mas quando eu entrei na UNB, no primeiro curso que eu passei, que foi farmácia, que não tem nada a ver tipo, com Sim, tradução, eu percebi que não era isso que eu queria. E aí eu falei, tá, beleza, vamos fazer outro curso relacionado a letras. E aí eu entrei em tradução. E me encontrei naquele lugar. Eu falei, gente, era isso que eu queria todo esse tempo. Não era nada relacionado assim com turismo, nem com. Por mais que, mesmo sabendo que não iria ser para mim essas outras áreas, enquanto eu estava na UNB, eu pegava várias coisinhas assim, freelancers de levar a galera para conhecer monumentos em Brasília ou fazer esse tipo de trabalho de professor mesmo para ter uma renda sim. extra em escolas de idiomas, mas eu não me via trabalhando com isso no futuro. Eu me via trabalhando com tradução e especificamente com interpretação, porque o fato de estar só eu e o computador e o texto ali sem interação com pessoas não me agradava muito. Então, assim que eu formei, eu já fui atrás de saber como que eu fazia para entrar no mercado de interpretação em Brasília sem ter que sair de Brasília. Aí que eu encontrei o meu mentor, que me colocou em contato com diversas técnicas e me colocou no mercado.
E Ah, legal. aí, bom, desde então tenho trabalhado com interpretação como para sempre, assim, não tenho, não saí mais dessa área. Foi uma área que eu me apaixonei e fiquei. Encontrou. E aí, como que começou? Porque hoje tu é uma intérprete trilingue, né? E Sim. como que foi essa parte, assim, por exemplo, tu estudou, vamos supor, 5, 6 anos inglês, 5, 6 anos espanhol, ou isso aconteceu simultaneamente, os dois idiomas, para que tu conseguisse fazer os dois idiomas hoje em dia? Ó, o inglês foi um amor à primeira vista desde criancinha. Eu tinha vizinhos americanos, a gente morava do lado da embaixada americana e eu cresci com as criancinhas, filhos ali dos embaixadores. E aí eu voltava para casa e não queria falar português e meu pai não entendia de onde vinha aquela paixão pelo idioma e daí ele finalmente me colocou na escola de inglês quando eu tinha ali entre 6 e 7 anos. Porque Sim. a gente fez um passeio na Disney nessa época ali de 5, 6 anos e eu fiquei mais louca ainda pelo inglês. E, inclusive, eu me lembro de uma cena do meu pai pedindo cookie lá no McDonald's e, na verdade, o que ele queria dizer era Coke. E eu Ah, ajudei ele a falar, falei, pai, não é cookie, é Coke. Aí eu lembro que isso ficou assim, tipo, tá vendo? Minha primeira interpretação foi ajudar meu pai a comprar Coca-Cola e Coca-Cola. não Legal. biscoito. Aí tá, eu quando cheguei no Brasil, aí eles me colocaram na Thomas Jefferson, que é a escola tradicional de inglês aqui em Brasília. E quando. E eu tava assim, com um nível de inglês mais avançado que as outras crianças, então eu já pulei um nível lá junto com os adolescentes, assim que eu Sim. entrei. E me formei muito rápido. Foi assim, dos 6, 7 anos até os 13, mais ou menos, eu já estava formada. E aí eu fiz um intercâmbio no high school, lá na Flórida, e eu já tinha o um nível de inglês avançado, eu só fui mesmo para aperfeiçoar a parte do sotaque e Sim. me apaixonar mais ainda pelo inglês. E quando eu Sim. voltei para o Brasil, eu sempre tive um pouco assim de aversão a espanhol. E é E teu, engraçado inter- isso, porque e teu intercâmbio lá eu não teu intercâmbio imaginava na que um Flórida dia eu foi de quanto iria tempo? precisar do espanhol na minha vida. E teu intercâmbio foi de quanto Aí tempo? então o intercâmbio foi ali de 8 meses, mais ou menos. Ah, foi curtinho, sim. Legal. Foi. Foi para não perder o vestibular e para não perder a inscrição na UNB, não perder ano. Mas depois de um tempo eu também tive que fazer cursinho para passar para o vestibular. Então, mesmo eu tendo passado na UNB no PAS, não era no curso que eu queria. Sim. Eu demorei um tempão para descobrir qual curso que eu queria. Eu fiz para história, fiz para direito, fiz para tudo quanto é área. Nossa, Até eu descobrir que eu queria tradução, foi uma jornada. é Foram bem uns 3 diferente. anos, assim. Aí tu Mas conheceu, foi aí isso. tu viu que tu precisava do espanhol também, que tu gostaria de ter o espanhol também. Eu sei que muitos intérpretes Foi. de inglês que eu falo, eles já têm uma base de espanhol, já se aventuram em algumas coisas, e eu acho que já é um próximo passo, assim, né? Cada vez ter mais idiomas na sua lista aí de atividades Foi. e E tarefas. essa questão dos outros idiomas foi assim, que quando eu entrei no curso de farmácia, eu fiz várias matérias na área de letras também, porque eu queria fazer outros idiomas lá. Aí eu peguei matéria de francês, de alemão, de japonês e de espanhol. Não. Aquela doida, Sim, assim, tipo, saí pegando todas as matérias que tinha de todas. todos os idiomas. Aí, nisso de fazer todos os idiomas ao mesmo tempo, foi uma loucura, não dava para absorver tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, do francês, só me sobraram algumas frases, do alemão, só números, aí no japonês, só cumprimentos, e aí no espanhol eu resolvi seguir. E aí eu me apaixonei pelo espanhol, porque eu tive professores de todos os países, assim, lá na Ah, UNB legal. Idiomas, tinham professores a cada semestre, tinha muita rotatividade, né, de professores. Aí tinha professor argentino, peruano,
todos os países, você pode pensar assim, da América Latina, eu tive de professor. E, e aí eu acabei me apaixonando pelo espanhol, terminei o espanhol e fiz mini intercâmbios, só que por minha conta, ficando um Sim, mês no Peru, um mês na Argentina, um mês no Chile, e fiquei fazendo viagens assim, estudando, sim. na América Latina com o espanhol. Aí foi assim que foi melhorando também o meu espanhol ali com os jargões de cada um desses países, porque É, tem muita variação aí muita. de um para o outro, né? Então, foi É isso que eu assim ia te que foi perguntar, né? feito, foi Porque depois. é isso que eu ia te falar, porque o espanhol do argentino é muito, é um pouco, eu não sei se é muito ou pouco, porque eu não lembro agora direitinho, mas o colombiano é bem diferente, o chileno é um pouco mais, é um pouco diferenciado, né? Eu já morei com alguns gringos, né? Teve uma época que eu morei no Rio e morei no hostel e só tinha eu de brasileiro praticamente. E aí, Nossa, então, eu morava com dois argentinos, dois chilenos, dois uruguaios, dois colombianos. Então, assim, a nossa mesa, quando a gente ia jantar, era um sotaque para cada lado, né? E aí eles faziam questão de não falar português para que eu aprendesse o espanhol também e que cada região eu fosse aprendendo que o argentino ele é um pouco mais, ele tem um pouco mais de gíria, o chileno ele é um pouco mais cantado. Então eu fui aprendendo as diferenças assim. Mas eu particularmente é o idioma que eu mais gosto, assim, o espanhol, né? Então eu sei que é bem difícil porque no inglês até tem essa variação de quem às vezes é do Texas para quem é às vezes de Nova York, por exemplo. Mas no espanhol, se pega um palestrante que é mexicano e se teu espanhol ele é argentino, é bem é, diferente, é bem é bem diferente. diferente, é muito variado mesmo. Acho que o espanhol, ele, no início, parece que vai ser muito parecido com o português, e aí isso que é o problema. Esse que é o É, problema, porque são muitos falsos cognatos, é. e a gente peca demais nisso de acreditar que está entendendo, quando no Uhum. final das contas não é bem assim. Então, o espanhol é um desafio muito maior, eu acho, que o inglês, assim, porque quando você já aprende o inglês desde pequeno, ou vai entrando em contato pelas músicas ou outras formas de Sim. entrar em contato, porque a gente está sempre em Filme, contato com o série, inglês, a gente não percebe que isso vai entrando de certa forma por osmose. Agora, no espanhol, a gente é. precisa fazer um super esforço, porque a gente também não tem muita cultura latino-americana no Brasil. Parece que a gente não tem acesso aos livros É, latino-americanos, a gente tem pouquíssimo acesso a eles. Tem que é, buscar. eu acho que o primeiro contato com o espanhol ele vem ali no ensino médio, eu acho fundamental que aí tu pode escolher se tu quer inglês ou se tu quer espanhol, né? Então É, eu acho que ali mas é só o básico também, e aí cabe a cada um estudar, né? Acaba que eu consigo eventos para ti, acabo te colocando em eventos de espanhol, né? é, Agora eu já sei, tô complicando tua vida, mas é porque o cliente gostou da tua tradução, eu vou acabar sempre te colocando. não, e é ótimo também crescer a gama de clientes na área de espanhol também, porque também me força cada vez mais fazer um Sim, trabalho melhor sim. nessa área. Com certeza, não precisa se preocupar quanto a isso que eu tô adorando. Eu acho que tudo vem da prática, né? E assim vai conseguindo trabalhar de uma forma melhor. Eu acho que isso parte até de algumas pautas que eu coloquei, que é essa questão de como ter esse relacionamento, eu acho que é o título da nossa live, de como ter aí um bom relacionamento entre a agência, a empresa e vocês tradutores, como que a gente consegue ter, né? Eu tenho Sim, para mim que, como agência e empresa, eu trabalho muito na forma da empatia. A gente costuma dizer aqui em casa que a empatia salvaria o mundo se todo mundo tivesse um pouquinho mais de empatia. Então, eu entendo que se o cliente gostou do teu trabalho e a gente vai continuar em comunicação, o tradutor, eu o intérprete, sempre que esse cliente tiver um evento, eu vou dar prioridade para esse tradutor. Eu acho que isso vem sendo exemplo nos eventos que a gente vem fazendo, junto com sim. você e com a Alejandra, que é isso, o cliente gostou da tradução de vocês, surgiu a oportunidade, eu sempre vou colocar vocês no primeiro lugar. Se vocês falarem que não pode, ou que de repente tem outro compromisso, eu vou para uma segunda opção, mas essa é a forma que eu trabalho, de ter empatia e de sempre ter uma flexibilidade. Dou prioridade para quem vem trabalhando bem, e se essa pessoa não pode, eu dou espaço para outra pessoa. E assim a gente vai tentando ter uma boa relação
entre as duas partes, né? Às vezes, muita gente às vezes chama, William, quando tiver uma oportunidade me chama, tal, tal, tal. Acontece que não tem tantos eventos assim, pelo menos para mim não vem tantos. Quando vem, eu Sim. sempre tento dividir da forma certa, e acaba que esses que acontecem, eu dou prioridade para quem já trabalhou com esse cliente e quem teve um feedback positivo. Aí acaba que fica bom para mim, fica bom para vocês e fica bom para o cliente, né? Eu não gosto de É, fazer isso é muita muito rotação. legal. Eu não E gosto de muita acaba que a gente rotatividade. vai aprendendo a cativar cada vez mais esse cliente, porque como a gente É, vai pegando o jeito dele e o vocabulário técnico, todas essas partes assim do trabalho vão sendo melhoradas a cada vez que a gente vai fazendo, né? Então é muito legal ter essa flexibilidade de saber quem que eu vou querer trabalhar é, naquele evento e trabalhar sempre com aqueles clientes, é muito bacana. o cliente acaba se sentindo até mais confortável por já ter trabalhado com um determinado intérprete, por já saber do que se trata, como eu traduzo, se o conteúdo vai ser, por exemplo, se ele for dividir o conteúdo ou material que vai ser falado, ele não tem problema porque ele sabe que a Raquel já fez em outro momento, então vai criando uma certa confiança assim na tradução e até mesmo no trabalho. E já teve algumas situações que os intérpretes eles viraram professor do idioma de alguém que estava participando. Então, por exemplo, a gente fez um evento, se não me engano era o Paulo, que estava trabalhando, Paulo Pontes de inglês, e ele fez a tradução e depois, no final do evento, um participante chamou ele para ser professor dele Que particular e tal de legal. inglês. Então acaba que sentiu tanta confiança, gostou da tradução, que convocou ele para ser professor dessa pessoa. Enfim, eu acho que a gente conseguiu aí duas coisas muito boas. Né? A gente conseguiu mais um trabalho para o Paulo, o cliente se sentiu satisfeito, a gente conseguiu ter um bom feedback e aí a conexão foi concluída, né? Que é o que a gente sempre procura. Então é mais ou menos por aí que a gente trabalha, né? Muito bom. E assim, eu acho que as redes sociais ajudaram bastante para a gente se encontrar, né? Eu não sei Sim, como que você chegou até mim, eu nunca nem te perguntei como que foi esse contato. Eu ia até te perguntar sobre isso. Como que foi para encontrar? Como que você faz para encontrar os intérpretes? então, como eu trabalhei numa outra empresa durante 3 anos, é, antes de ter o meu próprio veículo, assim, podemos dizer, eu conheci muita gente. Então, lá mesmo eu comecei a ter relacionamentos com outros intérpretes, né? A gente tinha uma base de clientes, de tradutores e intérpretes. E como eu faço muito meu contato via WhatsApp, ou até mesmo via LinkedIn, ou até mesmo o Instagram, a gente acabou tendo esse relacionamento de um sempre falar com o outro, ou de alguém indicar. Então, teve vezes, por exemplo, que determinado intérprete não podia e falava, mas eu conheço uma tal pessoa. E aí essa pessoa acabava adicionando no WhatsApp, acabava tendo esse contato. E aí minha lista foi, hoje eu acho que eu devo conhecer aí em torno de uns 50 intérpretes tranquilamente. Assim. Então, eu acho que o networking foi rolando assim. Eu acho que o teu eu encontrei no Sintra. Ah, no Sintra, tá vendo? É, É legal para o pessoal também saber, assim, da importância de estar associado aos sindicatos, às associações, que pode ser que de vez em quando, porque assim, de vez em quando aparece alguém lá. é que o sindicato eles têm nada contra, né? Mas é que ele tem algumas regras que nem todo mundo consegue atender, assim, né? Então, mas é muito bom para contato. Então, eu já encontrei diversos intérpretes ali e naquela época eu precisava de um intérprete específico no DF, né? Sim, Naquela região que eu não conheço muito bem, que é a Asa Sul, Asa Norte, essas sim, coisas. aqui. E aí eu encontrei o teu contato e aí acho que tu me respondeu no mesmo dia e a gente fez o evento no outro dia, né? Foi uma coisa de um dia só. Foi muito engraçado. Eu tava, assim, coincidentemente, tinha acabado de cancelar um evento do dia Sim. seguinte. E aí eu falei, com certeza, tô livre. Então, vamos É, lá. e aí eu lembro que um cliente me chamou no dia anterior e falou, olha, amanhã vai acontecer um evento, só que vai ser presencial. Se fosse online, eu conseguiria colocar uma pessoa do Rio ou até mesmo de São Paulo. Mas ele falou, não, vai ser presencial e tal, tal, tal. Eu falei, nossa, como é que eu vou encontrar alguém agora? Aí corri no Sintra, corri... Eu não sei se aí como é que é a junta comercial daí, aqui é a Jusep, e aí eu não sei se a junta comercial daí tem é um nome Do que DF, eu não me lembro qual que é o nome agora. esqueci agora, comecei a correr e procurar. E aí
encontrei tua agenda livre e a gente acabou tendo essa parceria aí, né, te encontrando. Eu acho que foi daí. Eu acho que Legal, legal. e só de a gente e só de a gente conhecer, eu acho que tu já me apresentou uns 3 intérpretes ou 4, Foi, né? foi. Então já aumenta meu leque de opções. Se um dia tu não puder, eu sei que eu posso contar com outras pessoas e assim a gente vai firmando o Se network, né? revezando. Sim, com certeza. Exatamente. E é isso que eu sempre falo assim para quem me conhece assim, que pergunta no meu Instagram: "Ah, e como que vai crescendo a sua opção de trabalho, assim, como que você vai conseguindo novos clientes?" Gente, é muito importante estar nas redes sociais, estar expondo o que você faz para as pessoas que te conhecem, porque tem pessoas que te conhecem e não sabem o que você faz. Sim. Porque você nunca falou sobre sua profissão para alguém que você conhece. Então, todos os momentos são momentos de networking e Sim, momentos de exatamente. você falar um pouco sobre o que você faz, porque ninguém vai saber assim, ninguém vai entrar nesse assunto. Assim, é raro você conhecer alguém e já perguntar assim: "Ah, com o que você trabalha? O que você faz?" Né? Você fala outras coisas, sei lá, você fala sobre É, de onde você veio, sei sim. lá, eu acho que isso não é uma pauta da minha conversa. Eu não chego perguntando para a pessoa o que ela faz. É raro eu perguntar da profissão da É pessoa. verdade. E eu sentia isso quando eu entrei nesse mercado lá em 2019, porque a gente, antes de ter essa parte de tradução, a gente tem uma empresa de marketing que já está desde 2018 operando. E quando eu entrei no mercado de traduções em 2019 para 20, um pouquinho antes da pandemia, eu sentia falta de ter conteúdos nas redes sociais sobre tradução, sobre intérpretes, sobre equipamentos, sobre tudo que tem dentro desse meio. E nunca encontrei assim, até te encontrar, que eu sei que tu faz bastante conteúdo. Eu acredito que a Renata também, a Monzano, também faz bastante conteúdo sobre isso. A gente Sim, acaba encontrando outras pessoas também que fazem. Não, então eu tinha essa visão de quando a gente entrava nas redes sociais para procurar algum conteúdo sobre tradução, equipamentos e tudo mais, consegue tirar os comentários, Raquel, só porque eu não consigo ficar as letrinhas, sabe? ah, eu O teu tirei. rosto. Eu tirei. Tirou? Tá, deixa eu ver aqui. Ixi, não sei por É, quê. eu desativei os comentários. Para você Ah, tá tá. ainda? Tô no meu rosto. Mas não tem problema. Eu Oxi. baixo. Eu Não, tirei os vai. comentários. Tá. Vou assim. Então eu procurava, os conteúdos não encontrava. Por quê? Porque eu tinha a impressão de que as pessoas que começaram há um tempo atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, elas não tinham ou não têm tanta intimidade com as redes sociais. Não sei, Sim, pode ser um preconceito meu. E eu não encontrava assim nada novo, alguém falando e tudo mais. E aí acabei encontrando o teu Instagram, depois quando a gente se conheceu, eu acabei encontrando o da Renata, todo mundo que faz. Então na antiga empresa, eu tinha sugerido para eles, vamos fazer um Instagram, vamos ter um pouco mais de modernidade, né? Falar de repente é, no, nas redes sociais sobre todo o universo que a gente trabalha, porque parece que é simples, mas não é, tem todo um por trás. E não foi feito. Então, hoje, na Fauna, eu consigo colocar isso em prática da forma que eu consigo, assim, porque às vezes não dá tempo. Por mais que a gente tenha uma agência de marketing, uma empresa de marketing, a gente tem que atender outras pessoas também, outras empresas, e acaba que o nosso a gente não consegue dar tanta atenção. sim, Mas eu sempre que posso, eu quero estar ali falando conteúdo sobre eventos. Eu quero, semana que vem, já estar gravando alguma coisa também em vídeo sobre os equipamentos. A gente vai ter um evento presencial na semana que vem e eu pretendo pegar na montagem e no evento mesmo mostrar um pouquinho mais dos equipamentos, qual é a responsabilidade de um transmissor, como que é uma central de intérprete por dentro, como que funcionam os canais nos receptores, tudo isso que a gente não costuma ver com frequência sim. assim nos outros Instagrams, né? Então eu acho que essa parte de mostrar é importante, que nem tu faz, até porque eu acho que tem um grupo que tu ensina, né? Acho que tu ensina novos intérpretes e tradutores. Sim, sim. Então, Exatamente. esse conteúdo, enfim, vai fazer parte ali do teu curso também. Enfim, tu acaba, né, fomentando isso de alguma forma. Então, eu acho importante. É que para o cliente final, vamos supor que uma empresa multinacional, por exemplo, eles só vão lembrar da tradução quando eles só vão lembrar quando chegar próximo do evento, eles vão se lembrar. Né? Tipo assim, Sim. putz,
vai ter espanhol, vai ter inglês, precisa de uma tradução, mas até que precise, eles não vão conseguir procurar isso de outra forma. Então, eu acredito que enquanto tu tiver em mais campos, LinkedIn, Facebook, Instagram, networking, relacionamento, eu acho que aí tu acaba sendo mais visto e a chance de tu conseguir ser visto e lembrado é maior, né? Então, Com certeza. E assim, o próprio YouTube, né? O YouTube eu comecei fazendo alguns vídeos ali para ajudar os intérpretes que não estavam, que estavam assim, passando por essa transição de ir do presencial para o remoto. E como eu tinha mais facilidade com essa área da interpretação remota, eu fiz vídeos assim de passo a passo em relação a entrar na cabine no Zoom, como ativar a cabine, como chamar seu cliente para poder atualizar a cabine quando ele te colocar na cabine. E também, ao contrário, fazendo para os clientes entenderem como que a interpretação se dava dentro de cada uma das plataformas. Tem várias plataformas, né? O Webex, que às vezes as pessoas estão começando a descobrir agora, deu um boom, né? E as outras plataformas que vieram depois, que assim, já tinham outras, na verdade, antes do Zoom, só que o Zoom meio que tomou conta do mercado pelo preço. Agora que ele aumentou o preço, aí as pessoas estão buscando alternativas mais baratas. E aí o Webex entra nessa lista. Tem outras pessoas que também buscam fazer a interpretação agora no Microsoft Teams, porque eles fizeram uma parceria com a Interprefy, com a Kudo e com várias outras plataformas pagas que já existiam antes mesmo do Zoom. E outras plataformas também, a Google Team, até o Meet mesmo, o Google Meet, e outras gambiarras que o pessoal inventou de fazer, que não são intérpretes, não são plataformas de interpretação. Eu fui atrás de ver como que funcionava para poder passar para o pessoal. Olha, se o cliente chamar para fazer um evento no Stream Yard, você pode fazer dessa forma. Você abre duas janelas e faz assim, um lado do bastidor. Você vai ficar com a interpretação e a apresentação principal, a tela principal, vai ficar com os palestrantes. Então, eu ensinava até as gambiarras, eu ensinava lá no YouTube, e isso também me ajudou muito, porque os próprios intérpretes buscavam entender como que funcionava a interpretação remota no meu canal e enviavam meus vídeos para os clientes. Então, isso também me ajudou a até entender a cabeça de outros colegas da profissão, o que eles precisavam, para eu também produzir esse conteúdo não só para os meus clientes, mas para eles também, para ajudar. Eles também. Então, não, exatamente. Quando a gente chegou, a gente chegou em São Paulo em 2019, um ano antes da pandemia. Então a gente pegou ali, eu peguei um ano bom de eventos e depois no ano seguinte a gente pegou a tradução e aí foi uma terra arrasada, assim, né? A gente perdeu muitos eventos, né? E eu lembro que antes do carnaval eu recebia muito chinês aqui no Brasil. E aí a gente ouviu falar da pandemia e aí alguns eventos lá de fora começaram a ser cancelados ou alguém falou assim, mas os chineses não vão mais para o Brasil, eles estão com medo da pandemia e tal. E aí eu avisei, pessoal, a pandemia está vindo, ela está vindo. Aí quando veio, começou um evento cancelado, 2 eventos, 3 eventos, 4 eventos, acabou. E aí muita gente foi demitida, o dinheiro foi perdido, acho que muita gente ficou desempregada, né? Pessoas faleceram. E aí eu lembro que eu falei para os intérpretes, olha, estudem o Zoom, estudem as plataformas, porque o digital vai chegar com tudo. Vai chegar com tudo e não vai parar por aí. Então eu lembro que todo mundo fez aí um mini curso de Zoom, começou a correr atrás de vídeos da internet, do YouTube, de como fazer as gambiarras também, porque o Google Meeting, tanto o Microsoft Teams, eles dá para fazer, mas é uma gambiarra, né? Enfim. Sim. E exige uma técnica, eu sempre indico para que façam um ensaio também com o palestrante um dia antes, ou chegue um pouquinho mais cedo na sala para conseguir treinar, porque é uma gambiarrazinha. E aí o Zoom explodiu, porque o Zoom ele tem a versão Pro, né, que tem a versão Translation ali, que faz a tradução. Sim. E eu acho que foi o que nos salvou, assim, apesar de ter outras plataformas, eu acho que o Zoom salvou o mercado de alguma forma. Foi.
Foi E mesmo. perto do valor que as empresas gastam para fazer um evento presencial, claro que tem outra experiência, eu acho que o valor que tu paga para ter um Zoom Pro, ele é mínimo perto Sim, de um evento, enfim, que gastam milhões às vezes. Então, salvou o mercado, assim, e acho que foi a forma de a gente conseguir ultrapassar barreiras, assim. Eu acho que a gente conseguiu fazer eventos com várias pessoas do mundo, e aí no começo foi um teste e a gente faz até hoje, tanto que a gente vem fazendo eventos assim junto contigo, porque deu certo, né? Se tivesse sido ruim, com enfim. certeza. E assim, aí, com certeza, as outras plataformas que foram ficando para trás já se reinventaram e estão fazendo também melhorias nessa área da interpretação remota, que me fez adquirir, por exemplo, a Webex por causa disso, porque eles melhoraram a função da interpretação lá na plataforma deles e deixaram ela um pouco mais amigável do que o do Zoom. Mas não só isso aconteceu, como eles também deixaram o preço mais competitivo. É bem mais Ah, sim. o Webex. E é em Com... reais ou é em dólar também? Só para você ter noção, fica R$ 100 por mês. Nossa, vale muito a pena. E aí Vale. tu cede, e aí tu cede para aquele cliente se ele não tem a plataforma. Exatamente. Então, para mim, assim, vira quase uma. Eu dou para o cliente a plataforma se ele não tiver, porque vale muito a pena, muito barato. E com a diária que a gente recebe, vale muito a pena, com certeza. Então, eu não cobro. É como se fosse aqueles aparelhos portáteis que eu tenho parceria com algumas empresas aqui em Brasília. Justamente a gente estava até discutindo sobre isso, sobre os orçamentos, né? Sim. E volta e meia, assim, quando eu preciso fazer um casamento. E aí os noivos estão assim já com muitas despesas no casamento, eles pagam, né, vários fornecedores e ainda tem que pagar a interpretação. Aí eles falam, ai, mas será que não dá para fazer consecutiva e tal? Aí eu falo, não, mas olha, a consecutiva na hora da cerimônia é muito complicado, porque vai perder bastante da magia do casamento em si. É, com Então, certeza. que seja eu consigo fazer um preço assim mais em conta com esses parceiros que conseguem me ceder por um preço bem mais baixo do que o mercado, para os noivos não ficarem assim achando que está caro demais o orçamento da internet. Sim. Eu já embuto no preço da diária e o valor dos radinhos, do receptor e tudo fica super em conta, assim, fica praticamente sem custo. E aí É, tem essas coisas, assim, a gente precisa dar umas ajustes uhum. nos orçamentos para conseguir manter os clientes, né? Às vezes eu fico, tipo assim, ó, a gente pega às vezes um determinado cliente, ele vai fazer um evento grande, tá? E aí ele vai investir em vários setores do evento que são necessários: iluminação, sonorização, enfim, várias coisas, cenografia. E aí às vezes eles acham que a tradução é uma coisa simples, que mas é só traduzir, mas é só uma cabine, mas é só um radinho, não é? Às vezes eles desvalorizam ou pensam que isso pode ser o custo mais barato, mas eu brigo com isso, eu brigo por isso, sabe? Porque eu valorizo muito o trabalho de vocês, então eu falo assim, tá, mas cara, o intérprete vai ter que se deslocar, tem todo um estudo que ele tem que ter, ele se prepara para fazer um evento, ele acaba sendo quase um artista do evento também, porque às vezes as pessoas falam, e eu sempre dou um exemplo, ah, quando eu trabalhava com vendas, assim, com venda direta, eu sempre fazia metáforas, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas é 1 hora e meia, 2 horas de evento, não dá para o intérprete fazer sozinho? Aí, não, porque eles acham que é só conversar. Daí eu falo Mas, assim, tá, mas... assim, Exatamente. Aí eu pergunto para eles, tá, mas tu consegue ficar conversando com alguém por 2 horas seguidas? É difícil, né? Tá, então imagina essa pessoa recebendo no idioma e traduzindo para outro idioma, sentada 2 horas sozinho. É difícil, não é mais difícil. Então não tem. eu vou fazendo com que eles sintam que não é só um tradutor que está ali, não é só uma pessoa. Tem toda uma preparação, é um ser humano
Então, tu pode ficar com um problema na voz, tu pode sentir vontade de ir no banheiro, tu pode sentir uma enxaqueca, várias coisas podem acontecer e então não é um robô, né? Um Google Tradutor ali, enfim, né? Então, às vezes, eles querem investir pouco. E eu brigo, olha, vocês vão investir pouco, vocês vão daqui a pouco contratar uma empresa que está fazendo um valor muito baixo, desconfie. Às vezes é um intérprete que não tem tanta experiência, às vezes não é um equipamento que não tem, não foi renovado, ou não é tão novo, né? Então, o barato às vezes sai caro. Então, Ai, já aconteceu de ter alguns eventos e as pessoas falarem que ficaram com outra empresa. E eu falo, tudo bem. Boa sorte no evento, espero que dê tudo certo. Passa um mês, a pessoa me liga. Olha só, William, não deu certo com aquela empresa, vamos fechar negócio. Mas eu falei, pois é, né? é, Teve que, alguma coisa aconteceu e tu teve que sofrer esse pequeno problema para conseguir dar valor para o que eu estava te falando. E aí é, acaba que a responsabilidade para a gente fica muito maior, porque daí a gente tem o compromisso de não pagar pelo erro que o outro teve. Então, tem todo esse porém, né? Então, eu sempre falo, cara, se tem um pedreiro que está falando que para fazer uma parede custa 2.000 e o outro está falando que cobra 500 para fazer, desconfia desse que cobra 500, porque se esse cara está falando que é 2.000, talvez seja um aparelho, talvez seja alguma coisa que ele vai usar, talvez seja a experiência que ele tem. Né? O barato sai caro, eu sempre dou esses exemplos assim, na hora de tentar fechar o negócio. e eu acho que isso aí até ajuda ao intérprete iniciante a parar de baixar a calça para qualquer coisa. Por quê? Porque É, pega mal. Quem tá vendo você cobrando barato fica desconfiado do seu trabalho, porque fica pensando assim, nossa, se essa pessoa tá cobrando tão baixo é porque ou essa pessoa não tem experiência nenhuma na área, ou ela tá, exatamente. senhora, precisando muito do dinheiro e tá aceitando qualquer coisa. E aí isso também não gera uma boa imagem da pessoa, porque é como se ela tivesse desesperada e não tivesse no mercado, porque quem está no mercado não está desesperado por preço, quer trabalhar pelo valor justo, porque sabe o quanto que custa para fazer um evento, sabe? Como Exatamente. que é importante Exatamente. preparar isso mesmo. E Então é, um dos nossos diferenciais, Raquel, é que eu não priorizo colocar um valor em cima do trabalho de vocês assim exorbitante, por exemplo. É claro que a gente tem o nosso dever, a nossa comissão, e se não fosse isso, o mercado não ia girar. Mas às vezes as pessoas querem baixar o custo do trabalho do intérprete e colocar o dobro em cima para conseguir ganhar o mesmo valor que o intérprete, sendo que o intérprete que vai traduzir, é o intérprete que vai se preparar, a luz que está gastando é a do intérprete, o tempo, é, enfim. E a gente não faz isso. Então, eu às vezes consigo passar um preço mais baixo para o meu cliente final, porque eu não coloco tanta diferença. Eu não viso só o lucro, eu viso a recorrência. A gente costuma falar que eu sempre trabalho com recorrência e constância. Então, eu prefiro que o meu cliente ele sempre lembre de mim e faça 10 eventos comigo do que faça 2, 3. Então, eu prefiro ter sempre ele comigo durante uma jornada do que, por exemplo, eu fazer um valor muito alto e daqui a pouco ele não fechar mais comigo, vamos perder esse cliente no meio do caminho por algum detalhe. Então, sim. a gente procura volume, né? A gente procura volume e não só valor. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu prezo aqui dentro, né? Se tu cobra tua diária, que é justo, eu falo, Raquel, tá justo esse valor, tá justo esse valor. Eu vou colocar o meu BV e a porcentagem em cima e é isso, não tem algo a mais, ou tentando ganhar o dobro, ou tentando jogar. Eu tento ser o mais curto e grosso com o cliente para que a gente seja bem transparente. E às vezes as pessoas não fazem isso. E acaba que tu passa uma diária e a agência passa um valor 3 vezes maior para o cliente final, e aí fica muito alto o valor e todo mundo perde. E Todo aí mundo, não fica. Todo mundo exatamente. perde. É, não, e assim, eu valorizo muito trabalhar com empresas porque eu sei do trabalho que é para quando eu tenho clientes diretos também, então fazer a parte da nota, passar toda a parte burocrática mesmo, é super Burocrática. complicado e eu sei que é super importante e eu adoro quando a agência me chama já com toda essa parte resolvida, só para eu ir lá fazer meu trabalho também.
Nossa, assim, é um alívio não ter que lidar com essa parte aí de fechar com o cliente e tudo mais, ajuda muito também. Então, eu acho que É, com certeza. equilíbrio, assim, ajudar uns aos outros, ter o cliente direto, ter uma parte com agências e ter uma boa relação com a agência, porque todo mundo ganha no final das contas. Se a gente ficar, ai, porque tem algumas pessoas que eu conheço que me falam assim, ah, mas a gente tem que ter só cliente direto. Aí eu falo, gente, mas se você tiver só cliente direto, pode ter uma hora que os clientes diretos, sei lá, pode ser ter um momento que não, todos os seus clientes diretos não estão precisando de interpretação naquele momento. E aí você fechou a porta para todas as agências. E aí você fica como? Você fica na mão, você Exatamente. não feche portas, não feche portas. Exatamente. Essa é uma das lições, né? Não feche portas. E uma coisa curiosa que essa parte minha de relacionamento, de networking, que eu valorizo muito, desde o tempo que eu trabalhava em loja de roupa, eu trabalhei também muito tempo vendendo roupas, era que eu tinha o sentimento que eu queria que aquele cliente voltasse. Eu sempre falava assim, nossa, tu fez uma venda boa, vendeu, sei lá, fez uma venda alta, mas para mim a satisfação maior é se esse cliente voltasse. Se ele voltasse mês que vem, ou se ele indicasse uma pessoa, porque eu acho que é isso que a nossa parte de venda fala. É a recorrência e a constância. Eu preciso que ele compre comigo sempre para que eu tenha, além de ter conseguido bater as minhas metas, eu entender que eu consegui satisfazer aquele cliente de alguma forma. Sim, Então, é isso que a gente busca, fazer com que isso seja frequente. E uma das coisas curiosas foi quando eu saí da outra empresa que eu trabalhava, eu não procurei eu praticamente não procurei os meus clientes que começaram comigo. Eles vieram até mim. E sim, eles, através do meu telefone pessoal, eles falaram, olha, William, eu preciso de um tradutor, preciso de um intérprete, tal, tal, tal. Falou, nossa, não trabalho mais na determinada empresa. Tá, mas se não consegue para mim, aí eu fui conseguindo, fui conseguindo, fui conseguindo, fui conseguindo. E às vezes as pessoas me chamam através de alguém que indicou. Então isso é muito louco. Alguém fala, nossa, tu fez um evento com a fulana e ela me indicou, passou pelo telefone porque eu sei que tu trabalha com tradução. Então assim foi acontecendo. Isso é muito louco e eu fico muito feliz por isso. Às vezes eu não é nem pelo valor, mas só por ser lembrado, eu já fico muito, muito feliz porque foi um bom atendimento, o tradutor fez um bom trabalho, né? Às vezes eles, assim como a gente está trabalhando junto, a gente faz parte do mesmo time. Eles não sabem de às vezes cada intérprete tem sua empresa, assim como tem a tua, outros têm as deles. Mas no momento que tu está trabalhando comigo, a gente está vestindo a mesma é um camisa. só, exatamente, tem que vestir a camisa. Então, Eu sempre visto a camisa. Assim, quando eu tô exatamente. no evento da Fauna, eu já vou lá, já publico no story. Eu sei, eu fico muito feliz. Porque se tu, por exemplo, se não der certo e aí alguma coisa acontecer, vai ser a fauna inteira. Não vai ser só a Raquel que não foi bem ou que aconteceu foi a fauna. Então, a gente sempre trabalha dessa forma. Então, nessa parte do digital, a gente praticamente nunca fez um anúncio, a gente nunca ficou martelando o cliente com e-mail marketing, eu nunca fiquei enchendo o saco dos meus clientes. Graças a Deus, eu sempre fui muito receptivo. É, e eles vieram até mim. Né? Então, é muito legal. Até mesmo esse cliente que a gente vem trabalhando agora, que vem tendo frequentes eventos, eu já tentei trabalhar com eles há um tempo atrás, há muito tempo atrás, e eu nunca conseguia fechar com eles. E Nossa, aí, e aí de uns tempos para cá, o diretor de lá, o diretor comercial de lá me ligou e trocou uma ideia comigo e a gente fechou o negócio. Mas ele veio até mim, ele expôs a necessidade dele, falou, William, a gente vai ter aí 10, 15 eventos no ano, não consegue melhorar o preço, vai ser sempre online. Tipo, a gente começou a conversar e se entender. E acabou fechando o negócio, ou seja, eu não precisei ficar incomodando ele, ligando para ele ou mandando e-mail marketing. Eu não sei, não bati na porta dele lá, eu sei que às vezes é importante, mas eu não fiz isso. Então eu sei que se eles precisarem indicar alguém para fazer um evento, vai ser a da gente que eles vão lembrar. sim. Então, é, eu brigo por isso, sabe? Para sempre ser lembrado, e graças a Deus vem dando certo. Tá dando super certo, com certeza. E agradeço demais a parceria sempre. E de ter conhecido, assim, de conhecer pessoas muito legais, porque eu vejo assim que a energia que a gente transmite no universo volta, né? Então, Sim, sim. eu acho isso assim fantástico, porque
às vezes eu fico assim, gente, como que eu consegui essa pessoa tão incrível, como que ela surgiu aí? Depois eu penso assim, ah, mas eu também é, mandei essa energia para o universo, então de alguma forma ela Se volta, né? devolveu. É, exatamente. Exatamente. E a gente vem trabalhando para que as coisas venham cada vez mais melhorem, assim, tipo assim, é aquilo que eu sempre te falo, olha, eu vou valorizar o trabalho de vocês, eu vou pagar o que eu achar justo e que a gente negociar e for justo, vocês fazendo um bom trabalho e esse cliente voltando para a gente é a forma que que todo mundo ganha. É assim que tem que ser. Que nem a gente teve um evento presencial agora semana passada que foi de Atibaia, a gente precisou de 8 intérpretes. E cara, 8 intérpretes são muitos intérpretes trabalhando junto. Se a gente não conseguisse ter um bom relacionamento aí, tanto comigo, com as pessoas que trabalham junto comigo, eu acho que não ia ser possível, porque ninguém quer trabalhar. Nossa, o William é ruim de negócio, eu não vou trabalhar com esse cara, ou daqui a pouco não foi bom. Então, enquanto estiver acontecendo o evento, eu tento fazer o possível para abraçar o intérprete. Naquele momento ali, vocês fazem parte do meu time. Então, tem que ter água para os intérpretes, tem que ter translado para os intérpretes, tem que ter uma boa hospedagem para os intérpretes, tem que ter alimentação. Sempre que for possível, a gente sempre vai brigando para que vocês tenham uma melhor condição de trabalho. E assim, dessa forma, eu faço a minha parte daqui e vocês, de certa Eu, forma, estão fazendo a parte. eu já até na live, já vou até te dizer, eu fui chamada para dois eventos que vão ser fora de Brasília nesse mês de outubro. Uhum. E a gente precisa se encontrar pessoalmente para se conhecer, porque Claro, eu claro. São Paulo para o Rio primeiro, do dia 12 ao dia 16, e eu chego em São Paulo no dia 17 e fico até dia 21. E aí, pronto, a gente marca um cafezinho para se conhecer ao Vamos, de vamos. a cores. Muito Claro, bom. com certeza. Às vezes, alguns intérpretes vão marcar assim, só me avisa as datas certas que a gente programa e aí a gente marca assim. Recentemente, uma intérprete do Rio, às vezes ela faz essa ponte Rio-São Paulo, e a Sim. gente saiu para. A gente sempre se falava online, assim, pelo WhatsApp, essas coisas, e ela veio fazer um evento em São Paulo, e a gente acabou também saindo para jantar, marido, esposa, todo mundo reuniu para fazer um jantar, todo mundo se conhecer, porque a gente só se falava por WhatsApp e tudo mais, e acabou virando amigo, né, e tudo mais, porque acaba sendo mais profissional do que pessoal, mas se tem essa oportunidade, vamos com certeza marcar, marcar É, esse não, café. é muito legal isso, assim, construir essa relação de já ficar, assim, colega, amigo, depois família, vira uma grande família. Eu acho isso muito legal, assim, ter essa relação com as Claro, empresas. com certeza. A gente, eu e minha esposa, quando a gente veio para São Paulo, nossa família ficou toda no sul, né, lá no sul do país. Então a gente é meio que nós dois sempre junto aqui fazendo as nossas coisas. Então sempre que alguém nos convida para fazer alguma coisa, a gente sempre vai, porque acaba que nossos amigos, a maioria ficou lá no sul e a família ficou no sul também. Então sempre que tem a oportunidade de a gente sair com alguns amigos aqui, tomar um café, a gente sempre vai, porque a gente acha importante essa parte de socializar e também não só falar de trabalho, mas falar de vida também, que é muito importante. Sim. E quando vocês vão para uma cidade que não tem a família, né? É importante que vocês tenham essa parceria de fazer as coisas juntos, porque vocês viram um só, né? Assim, um casal que vai para outro lugar, outro estado, outro país, precisa criar esse momento ali de estar sempre um ajudando o outro. Muito legal. Exatamente. Vamos marcar. Tu vem quando? Em outubro agora? Agora, no dia 17 eu chego e vou embora no dia 21 de manhã. Ah, dá tempo sim. A gente conhece muita coisa aqui. Tem muito café. Já veio para cá outras vezes, né? Já. Eu Ah, sim. conheço alguns lugares aí. Não muitos, mas conheço algumas Ah, coisas. tem coisa para comer. São Paulo é gigante, né? Tem muita coisa. Se eu for falar que eu vou ficar mais umas 2 horas falando, mas tem muita coisa. Então vem que a gente marca alguma coisa. Eu não sei como é que é o DF, como é que é a questão dos eventos e tudo mais. Mas São Paulo é um lugar que tudo está acontecendo a todo momento, né? Tá sempre alguma coisa acontecendo. É, Então, particularmente nessa parte de eventos, eu senti muita diferença aqui, porque lá no Sul eu não via com tanta frequência ter eventos internacionais
E aqui Aqui é em absurdo, Brasília assim. até que tem, assim, um tanto por causa dos órgãos públicos e até pela, pelas várias, assim, é, atrações que tem gente que acha que não são atrações, que, por exemplo, sei lá, arquitetura. A arquitetura de Ah, Brasília ela é sim. bem procurada porque ela é diferenciada, foi feito Sim, sim. todo um Gostaria estudo muito. para poder construir Brasília. Então, tem muito turismo em relação a isso também aqui. E eu sou apaixonada pela minha cidade, então eu sempre vou defender Brasília, sempre. Assim, Sim, tipo, sim. assim, o que tiver para defender, eu vou defender. Mas é muito legal, assim, tem muitos eventos aqui e eventos que às vezes não são tão reconhecidos, assim, como eventos, porque são eventos diferentes, assim, alternativos. Mas tem muita coisa legal Sim. aqui também. E Eu tu vou. consegue. Hum. Pode falar. Não, Não, pode pode falar. falar, pode falar. Não, não, eu até ia falar dos órgãos públicos, lá no Rio a gente atende o Ministério Público. Ah, Então, às vezes rolam alguns eventos com o MP e eu acredito que em Brasília aconteça muito mais desses eventos, assim, porque, tipo, é o polo, né, desse assunto, né? Então, eu sim, acredito sim. que... Todos os ministérios, todas as. O Itamaraty tem muito evento, o Senado, Câmara. É. É... Quando você vir aqui, quando tu vir aqui, tu vai nos ensinar a questão da asa sul e asa norte. Sim, pode deixar. Eu não consigo. Eu não sei se tem uma história de tipo um avião, né? Isso. Tem as E aí asas, tem, aí tem a tem asa as norte e a asas. asa sul, Lago Norte e Lago Sul, tem vários. Para É. ensinar pra gente. Para ensinar pra gente isso aí. Depois vocês têm que vir aqui para conhecer também. Um dia. Eu tava. Eu preciso sair agora para poder encontrar com o Claro. pessoal da Abrats, que vai se reunir Sim, aqui. Eu acho verdade, que vai até verdade. se reunir também aí em São Paulo, no Rio, tem vários lugares que vão se encontrar, Sim. porque como hoje é o nosso dia, né, o dia do tradutor e do intérprete, vão ter essas reuniões, já está acontecendo, eu acho que começou às 18h30 mais ou menos, e aí eu vou pegar um Uber para ir para lá para encontrar o pessoal. E Claro. então, muito obrigada, Não, mas agradeço demais essa live. Obrigada por ter, assim, dado certo essa live nesse momento. claro, claro, não, tranquilo. Eu que agradeço, eu sei que também tu tem muito compromisso, tá sempre trabalhando também, e hoje é uma data importante para vocês, acho que tem que ser comemorado, tem que ser valorizado. Não é simples fazer o que vocês fazem. Eu pretendo mostrar muito mais internamente isso, como que funciona, para que as empresas contratantes, as contratantes finais, eles entendam a importância de ter um bom tradutor, né? E é isso. Agradeço também quando tiver outra, quando me convida, que eu também participe e a gente explora mais esses assuntos. E te aguardo aqui em São Paulo para a gente conversar mais também. Perfeito, então. Obrigada, William. Obrigada a todos também que assistiram e até a próxima. Até a próxima. Beijo, aproveite, tchau, tchau. Beijo, tchauzinho.